Vivo. Alô? Alô? Quem fala? É Thiago. Oi, Thiago, você fala de onde? É de Aparecida. Tá certo. Pois não, meu irmão? Queria perguntar se ainda nos dias de hoje pode ter apóstolo, porque em Atos capítulo 1, eles pedem 2 requisitos, no versículo 21 e 22. Certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Valeu. Vamos lá. Olha, o problema, para a gente entender isso, é a gente ler o texto de Efésios 4:11. Lá em Efésios 4:11, está escrito o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, outros para pastores doutores. Se existem pastores hoje, e a base é esse texto, então eu não posso excluir o apóstolo, tá certo? Essa é a Bíblia. Agora, de fato, deixa eu tomar meu remédio aqui, peraí. Música de tomar remédio. Obrigado. Agora, de fato, o Novo Testamento, lá no Atos capítulo 1, fala, né, dos requisitos para ser apóstolo. E os requisitos para ser apóstolo é o seguinte: você tem que ter andado com Jesus desde o seu batismo até, passando pela sua morte ali, né, a traição de Judas e tal. Tem que ter estado com Jesus desde o início no batismo até o final, até o momento em que ele foi recebido em cima. Então tem que ter tem que passar por essa experiência, né? Tanto é que lá em Atos capítulo 2, de toda aquela multidão que andava com Jesus, apenas 2 cumpriram essa exigência, né? Que é Matias e o outro, Matias é quem venceu, e o outro, eu nem lembro o nome aqui, Barnabé, parece que Barnabé. Deixa eu achar aqui o texto que eu tô falando de cor, e geralmente quando eu falo de cor, tá tudo errado. Então, Atos capítulo 1, eu não sei o versículo 18, 19, por ali. Vamos lá. Versículo 21. É necessário que, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, é isso que eu tinha esquecido, eu até falei Barnabé, não tem nada a ver, é Barsabás, eu falei Barnabé, cognominado Justo, e Matias. Então o vencedor foi o Matias, mas havia só 2 candidatos. Essa é a situação para ser apóstolo do colégio, para fazer parte do colégio apostólico. O colégio apostólico tem só 12 vagas. O apóstolo Paulo, por exemplo, não fez parte. Então, o colégio apostólico mesmo é um clube, uma turma de apenas 12 vagas. Quando o Judas morreu, então foi eleito um para tomar o lugar de Judas, porque quando o Judas morreu, não, deixa eu consertar a besteira que eu falei aqui. O Judas não foi substituído porque ele morreu, ele foi substituído porque ele caiu, porque ele pecou. Porque ele sabe, mesmo que ele tivesse vivo, ia ter o sorteio. Porque o Judas abandonou essa cadeira. Então, tanto é que no capítulo 12, quando acontece a morte do próximo apóstolo, ele foi martirizado, o Tiago, ao fio da espada, ninguém escolhe o outro apóstolo. E ele era um apóstolo mais importante que o Judas. Mas não é escolhido o outro para tomar a cadeira de Tiago. Por quê? Porque o Tiago não caiu, ele morreu. Então todas as promessas daquela cadeira são alusivas a ele. Ele vai receber. Lembra quando Jesus disse: na ressurreição haverão 12 tronos, e vocês que me deixaram tudo me seguindo, sentaram lá para julgar as 12 tribos, não sei o que lá. Essa promessa não é para mim. Essa promessa não é para os apóstolos da nossa geração. Essa promessa é para Pedro, Tiago, João, aquele pessoal lá da Bíblia, os 12 discípulos de Jesus. Então, o colégio apostólico só tem 12. Porém, meu irmão, eu esqueci de anotar o nome do rapaz aqui, acho que é o Wellington, né? Porém, meu irmão, na Bíblia,
a Bíblia segue outros apóstolos começam a aparecer. Por exemplo, Paulo é chamado de apóstolo. Barnabé é chamado de apóstolo. E nem Paulo nem Barnabé cumpriam aqueles dois requisitos. Muito embora Paulo teve uma experiência transcendental com Jesus, ele viu Cristo glorificado, é fato, mas ele não cumpre exatamente o que está lá no capítulo 1, versículo 21, que eu li para vocês agora. Que teve que ter visto o batismo de Jesus e ter andado com Jesus, entrando e saindo, desde o momento do batismo até o momento que ele foi elevado às alturas. Isso dá 3 anos e meio de convivência. O apóstolo Paulo não preenche esse requisito. Você pode espiritualizar. Paulo viu Jesus, então por isso ele é apóstolo. Tudo bem. Mas Jesus também continua aparecendo para outras pessoas. Então, por causa disso, eles são apóstolos. Então, essa é uma segunda parte da pergunta. E a terceira é que eu não vou nem falar, já que o assunto é apóstolos hoje, né? Se existem apóstolos hoje, vamos lá. Então, o colégio apostólico só tem 12 apóstolos. Porém, essa é a primeira parte. O colégio apostólico tem 12 vagas, não 13, não 15, 12. Segunda parte, segunda compreensão bíblica sobre isso. Mesmo o colégio apostólico fechado com 12 vagas, que se fecha no primeiro século, a Bíblia continua falando de outros apóstolos. Tem uma discussão boa sobre o texto de Romanos 16, 1 e 2. Quem é Andrônicos e Únias, que aparece ali como apóstolos, ou entre os apóstolos. Que mais? Enfim, o próprio apóstolo Paulo, Barnabé, Atos 14, 14, eles são chamados de apóstolos. É o mesmo nome que aparece, é o mesmo título que aparece para, sei lá, de João, Mateus, tudo mais, aparece também para eles. Paulo e Barnabé sendo chamados de apóstolos. Então, os apóstolos, Barnabé e Paulo, beleza. Então, o que eu estou entendendo com isso, biblicamente? Que existem 12 vagas no colégio apostólico, foram preenchidas, a última vaga foi preenchida por Matias, Atos capítulo 1, versículo 21 em diante. E que mesmo assim a Bíblia continua apresentando outros apóstolos. Então a gente vai entender que esses outros apóstolos, eles são apóstolos de segunda categoria, de uma outra categoria diferente dos 12 apóstolos. Por exemplo, aos 12 apóstolos pesa, por exemplo, a doutrina universal do corpo de Cristo. Porque a igreja cristã, ela fundada por Jesus, mas ela é doutrinada por quem? Pelos apóstolos. A igreja cristã, querendo os irmãos ou não, é uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. Você pode não... eu não creio que existam apóstolos hoje. Beleza, mas você é um crente? Então você é apostólico. Por quê? Porque o que fundamenta, o que doutrina a sua religião, a sua fé, é a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Tá? Nesse sentido, a igreja apostólica. Agora, outras fontes, não no mesmo pé de igualdade que a Bíblia, nunca tem outra fonte como a Bíblia, mas outras fontes, como o Didaquê, por exemplo, apresenta uma documentação vasta sobre outros apóstolos, que eram chamados de apóstolos. Eu estou falando do final do século I, começo do século II. Entendeu? Então, o que a gente compreende, então? Se no Didaquê tem apóstolo, na história tem apóstolo, na Bíblia tem apóstolo, e na Bíblia tem apóstolo da primeira categoria, dos 12, e apóstolo de outra categoria, que não tem número aí para essa segunda categoria. Então, o que dá para a gente entender? Que apenas 12 apóstolos formam o colégio apostólico, isso foi fechado no primeiro século. Os apóstolos de hoje, da nossa geração, eles não aquelas promessas lá, haverão 12 tronos. Não, esses 12 tronos não é pro apóstolo lá da Renascer, como chama? Eu esqueci. Lá da Renascer, o outro apóstolo da Igreja Plenitude, o outro apóstolo da Igreja Assembleia não sei o quê, o outro apóstolo não sei o que lá. Não, essas vagas foram preenchidas por Jesus. Jesus escolheu quem vai sentar naquelas cadeiras. São só 12 e acabou. Mas o meu apóstolo é uma bênção. Tá, mas ele chegou atrasado 2000 anos. Então, essas vagas já estão preenchidas. Beleza. Como a gente entende esse número de apóstolos que chegaram depois?
E a gente vai entender esses apóstolos não exatamente como adjetivo, ou melhor, não exatamente como substantivo, mas como adjetivo. Por exemplo, a palavra apóstolo vem do grego apostelo, que significa enviado. Então, aquele que é enviado, esse nome, é apostelo, apóstolo. Beleza. Então, podemos entender que Deus, na história da igreja, enviou homens para missões específicas. Por exemplo, aqui no Brasil, se fala muito de apologética hoje, né? Mas se você der um Google, você vai achar o primeiro jornal apologético é do ano 1898 ou 99. 1800. Cara, tipo assim, o pessoal que fundou a Assembleia de Deus era bebê. Eles não eram crente. E já tinha um irmão aqui, no Brasil, ele é americano, no norte do Brasil, na bacia amazônica, lançando um jornal, comprando briga, sendo preso, tal, contra os regimes da época, e lançou um jornal chamado O Apologista Cristão Brasileiro. Dá um Google aí, você vai achar o próprio, como fala, o facsímile, né? Como fala, o frame ali do jornal. Apologista Cristão Brasileiro. Quem fez isso? Justus Henry Nelson. Quem é Justus Henry Nelson? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você já ouviu aquela música da harpa? Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades. Beleza. É esse cara que escreveu essa música e tantas outras. Então ele foi lá e produziu, cara, um documento apologético mensal chamado Apologista Cristão Brasileiro. Então, voltando aqui, nós temos na história do Brasil verdadeiros apóstolos, pessoas que eu considero como tendo ministérios apostólicos. Por exemplo, Dom Richardson, que levou o evangelho para Papua Nova Guiné, num lugar que só tinha índios canibais, você tá entendendo? E que hoje, eu conheci o Dom Richards. Aliás, ele veio aqui no programa uma vez, é o autor do livro Fator Melquisedeque. Hoje, nós estamos falando de um lugar onde tem 200 mil cristãos. É a última força de resistência contra o Islã. Vai dizer que esse cara não fez um trabalho apostólico? Pra você ter uma ideia, aqui na nossa Bíblia, a gente tem poucas... Agora tem bastante opções, mas antes, sei lá, de 20 anos atrás, qual era a sua Bíblia? João Ferreira de Almeida. O que variava eram as versões, uma revista corrigida, até atualizada, contemporânea, revista atualizada no Brasil, da Trinitariana lá, fiel ao texto original, da IBB, da Imprensa Bíblica Brasileira, mas é João Ferreira de Almeida. Pois é, lá em Papua Nova Guiné, é assim, ó, abre a Bíblia aí, Mateus 10, sei lá o quê, na versão, na tradução de Dom Richardson. Ele é o cara que traduziu a Bíblia, guiou os caras, que ensinou a língua deles para eles mesmos, já que eles eram ágrafos. Eles sabiam falar, mas não sabiam escrever. Então, esse trabalho é um trabalho apostólico. Mas ele nunca foi chamado, nunca reclamou o título de apóstolo. Ele era chamado de missionário Dom Richardson, autor do livro, que é um best-seller chamado Fator Melquisedeque, Totem da Paz, super indico aí para vocês, tá certo? Então, pastor, existe apóstolo hoje? Então, do colégio apostólico fechou no primeiro século, então não tem vagas desde a morte do último apóstolo, João, não tem mais vagas, não adianta. Depois tem apóstolos de segunda, que são aqueles que levam a mensagem do evangelho desbravando um lugar, e isso é um trabalho realmente apostólico. Os missionários brasileiros, ou melhor, os missionários americanos, suecos, né? Que vieram para o Brasil, o missionário irmão Luiz Francescon, que trouxe a CCB para cá, para o Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, que agora depois virou a Congregação Cristã no Brasil, o Daniel Berg Gunnar Vingre, esse Justus Henry Nelson, esses caras é um trabalho apostólico. Agora, eles não são o apóstolo fulano de tal. Então, tem apóstolos das 12 vagas que fechou, e tem aqueles que fazem trabalhos apostólicos. Se você for chamar de apóstolos, não vejo como uma heresia. Vamos para frente. 4210 3060. Alô?